Bom, então vamos lá. Continuando, artigo 60 do regulamento, parágrafo 1º. Diz que não se conta como tempo de contribuição para o regime geral aquele tempo que já foi considerado para a concessão de qualquer aposentadoria ou prevista no regulamento ou por outro regime de previdência. Então, eu não posso usar o mesmo tempo para conceder a aposentadoria no regime geral, outra aposentadoria, que nem existe hoje, é uma aposentadoria só que o regime geral concede. Não pode alguém se aposentar, continuar a trabalhar e depois pedir uma segunda aposentadoria. E se esse indivíduo já usou o tempo para compor o necessário para se aposentar em regime próprio, ele não pode usar esse mesmo tempo para se aposentar no âmbito do regime geral. Tá? Aqui é uma coisa interessante, diz assim, artigo 60. Foi revogado, mas eu vou apresentar para vocês. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição especial concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis. Isso aqui foi revogado. Aí você diz, então não é mais irreversível, nem irrenunciável, então aquela tese da desaposentação não depende de decisão judicial, já está garantida aí, né, na legislação? Não, porque apesar da revogação desse artigo, o regulamento lá no artigo 181B diz o seguinte: as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela Previdência Social na forma desse regulamento são irreversíveis e irrenunciáveis. Então, continua. Irreversível e irrenunciável. Agora, o segurado, ele pode desistir do seu pedido de aposentadoria, desde que ele manifeste essa intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência do primeiro de um dos seguintes atos: recebimento do primeiro pagamento benefício ou saque do FGTS ou do PIS. Então, o indivíduo requereu o benefício, tá? Ele pode desistir do pedido de aposentadoria, desde que ele manifeste essa intenção e peça o arquivamento definitivo do pedido antes de ocorrer uma dessas situações. Então, vale que ocorrer primeiro, ele tem que pedir o arquivamento antes de receber o primeiro pagamento ou então antes de sacar o FGTS, tá? Ele nem recebeu o primeiro pagamento, mas sacou o FGTS ou o PIS e aí dançou, não pode mais pedir, tá? Desistência e arquivamento do pedido, tá certo? Tá? Ele nem sacou o FGTS nem o PIS, mas ele recebeu o primeiro pagamento de aposentadoria. Foi depositado, ele sacou o benefício dele, pronto, aí já não tem como reverter. Sabe-se que a tese da desaposentação está tomando cada vez mais força e pode acontecer no decorrer do curso que essa questão da irreversibilidade e renunciabilidade seja mudada, mas por enquanto é isso que está lá no regulamento. Bom, até que lei específica discipline a matéria, nos encontramos ainda no artigo 60 para entender o que é tempo de contribuição, tá? Nós vamos ter o tempo de contribuição, tá? Todo esse que nós vimos no artigo 60, considerado para o cálculo do valor da renda mensal de qualquer benefício. Como é isso? Nós não temos, por exemplo, no caso da aposentadoria por idade, a renda não é calculada para aplicar no salário de benefício, tá? Eu vou multiplicar aqui para achar a renda. Deixa eu só apagar aqui. A renda não é igual ao salário de benefício multiplicado por 70% mais 1% a cada grupo de 12 contribuições? Aí você vai dizer, Cecília, mas isso é cálculo para aposentadoria por idade. É verdade, é assim que se calcula a renda da aposentadoria por idade. O que ele está nos dizendo aqui é que o tempo de contribuição que eu considero para compor os 30, 35 anos, eu também vou usar para compor esse grupo de 12 contribuições que vai permitir agregar mais 1% ou 70%, tá? Vamos lá. O segurado especial que contribui na forma do parágrafo 2º do artigo 200, ou seja, ele usa da faculdade de contribuir
como fazem os individuais e os facultativos, com 20% sobre um salário de contribuição todo mês, ele vai fazer jus à aposentadoria por idade, tempo de contribuição, errado aqui, viu, gente? Isso é um erro que depois vai ser corrigido. Após o cumprimento da carência exigida para estes benefícios, não sendo considerado como período de carência o tempo de atividade rural não contributivo. Então, vamos lá. Segurado especial, se valendo só da condição de segurado especial e provando, né, os meses de atividade rural, tem direito a benefícios no valor de um salário mínimo. Eu nem exijo prova de contribuições para ele. Mas esse segurado especial, ele quer se aposentar por tempo de contribuição. Então, ele tem que contribuir, uma contribuição a cada mês. Então, ele vai usar daquela faculdade de contribuir todo mês, como fazem os individuais e os facultativos, está previsto lá no artigo 200, isso. E daí ele vai, né, vai pagar 20% sobre um salário de contribuição, todos os meses, mês após mês. Nessa condição, ele vai ter os benefícios que são, né, estendidos aos demais, calculados com base de média, né, na média dos 80% maiores, vai se exigir carência de 180 contribuições, sem considerar para carência, olha aqui, ó, não sendo considerado como período de carência o tempo de atividade rural não contributivo. Agora, esse indivíduo, ele vai ter direito a benefícios que têm os facultativos e os individuais. E esses segurados não têm aposentadoria especial, por isso que eu risquei aqui. Só quem se aposenta especial é empregado, avulso e contribuinte individual cooperado. Não há previsão, isso vai aparecer mais adiante, de concessão de aposentadoria especial para um segurado especial que esteja contribuindo facultativamente. Tá? Então, isso daqui é uma incorreção que eu não entendi até essa data porque que eles não tiraram, tá? Do texto aí do artigo 60, parágrafo 4º. Não se aplica o disposto no inciso 7, lembra daquele TNS que nós vimos, que é o período em que o indivíduo foi cassado por motivações políticas, e isso determinou o afastamento da atividade remunerada, porque ele perdeu os direitos políticos, não podia nem trabalhar. Eu não aplico o mesmo tratamento ao segurado demitido ou exonerado em razão de processos administrativos ou de aplicação de política de pessoal do governo, da empresa ou da entidade a que estavam vinculados. Então, esse indivíduo não foi cassado, tendo em vista atos institucionais, diplomas legais, aqueles atos, né, sigilosos, oficiais. Não foi isso. Esse indivíduo foi afastado, ele foi demitido ou exonerado em razão de processos administrativos ou de aplicação de política de pessoal do governo, da empresa ou de entidade, assim como não se aplica a contagem daquele período de afastamento como tempo de contribuição ao segurado de ex-dirigente ou ex-representante sindical que não comprove prévia existência de vínculo empregatício mantido com a empresa ou sindicato e o consequente afastamento da atividade remunerada em razão daqueles atos institucionais. Então, o que acontece aqui? O indivíduo foi afastado, foi demitido da empresa porque aquilo dali resultou num processo administrativo e ele foi exonerado a bem do serviço público. Tá? Aquele período de afastamento não foi um afastamento determinado por conta da cassação lá dos direitos políticos, não foi uma motivação exclusivamente política. Aquele indivíduo até foi cassado. Ele foi cassado, na época ele era dirigente sindical e foi cassado, tá? Perdeu os direitos políticos. Aí ele vem reivindicar que aquele período entre a cassação e a anistia deva ser considerado como tempo de contribuição. Só que ele não prova que antes dele ser do sindicato, ele exercia atividade remunerada, da qual ele foi afastado em virtude da cassação. Ele só consegue provar que ele era sindicalista, mas não consegue provar que antes disso ele exercia atividade remunerada. Então, o fato dele ter sido cassado por si só, não vai determinar que a gente considere aquele período como um período de afastamento da atividade. Por que não? Porque não foi comprovada a existência de nenhuma atividade da qual ele teria sido afastado. Atividade remunerada anterior àquela do sindicato. Muito bem, vamos lá. Ainda dentro daquela hipótese que eu chamei de TNS, que é o tempo de não serviço, que é aquele período de afastamento por conta da cassação dos direitos políticos.
cabe a cada interessado, alcançado pelas disposições do inciso 7, comprovar a condição de segurado obrigatório da Previdência Social mediante a apresentação de documentos contemporâneos dos fatos ensejadores da demissão ou afastamento da atividade remunerada, assim como apresentar o ato declaratório da anistia expedido pela autoridade competente e a consequente comprovação da sua publicação oficial. Então, o indivíduo que teve, né, a cassação de seus direitos políticos e foi afastado da atividade remunerada, vai provar junto ao INSS o afastamento de uma atividade, qual era essa atividade, tá? Remunerada que ele exercia à época, com documentos contemporâneos dos fatos. Ele vai trazer também o ato declaratório da anistia para demonstrar qual foi o período abrangido, né, pela cassação dos direitos políticos, tá certo? Para poder contar esse período de afastamento da atividade remunerada no tempo de contribuição. Para cômputo desse período aí do inciso 7, o INSS vai observar se no ato declaratório da anistia consta o fundamento legal no qual se fundou e o nome do órgão, empresa ou entidade a que estava vinculado o segurado à época dos atos que ensejaram a demissão ou o afastamento da atividade. Então, no ato declaratório, vê qual foi o ato que determinou a cassação. Isso vai auxiliar a definir o período de afastamento que vai ser considerado para compor o tempo de contribuição. E é indispensável para computar esse período de afastamento a prova da relação de causa entre a demissão ou afastamento da atividade remunerada e a motivação exclusivamente política que é apontada naquele inciso. Bom, aí nós vamos para o artigo 61, tá? Bom, aí vai ter aqui a questão de contagem, tá? De tempo de contribuição no caso do professor. O professor não tem direito a se aposentar? O homem com 35, o homem com 30, né? O professor e a mulher com 30 de atividade de magistério, exclusivamente de magistério. Poxa vida, mas se a pessoa adoecer, não conta, né? Se a pessoa tiver um período de serviço público, não conta. Então, aqui ele vai esclarecer. Observado o disposto no artigo 19, são contados como tempo de contribuição para efeito da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ao professor, o tempo de serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal. Então, o tempo de serviço público em todas as esferas vai ser contado. E também o tempo de recebimento de benefício por incapacidade entre períodos de atividade e o período também de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, seja esse período intercalado ou não, tá? No artigo 19, que foi referenciado aqui, né, diz assim, observado o disposto no artigo 19, diz que os dados constantes no CNIS relativos a vínculos, remunerações e contribuições vão valer como prova de filiação à Previdência, tempo de contribuição e salários de contribuição, ok? Então, as consultas feitas pelo INSS ao CNIS, detectando a existência de tempo de serviço público, a existência de períodos de benefício, tá? Vão também, né, subsidiar essa análise para compor o tempo de contribuição do professor. E aí vai ter toda aquela questão relativa à extemporaneidade de informações que se aplica aos segurados em geral, inclusive aos professores. A comprovação da condição do professor, tá? Vai se dar mediante a apresentação de documentos que sejam demonstrativos da habilitação para o exercício da atividade e também de documentos que sejam comprobatórios do exercício dessa atividade, tá? Então, no item 1 diz o seguinte, que o professor vai comprovar a sua condição apresentando um diploma registrado nos órgãos competentes federais, estaduais ou de qualquer outro documento que comprove que ele está habilitado para o exercício do magistério na forma de lei específica. E também ele vai ter que comprovar que, além dele ser alguém habilitado para exercer a atividade de professor, que ele exerceu a atividade enquanto tal. Então, ele vai apresentar registros em carteira profissional ou carteira de trabalho,
complementados, quando for o caso, por declaração do estabelecimento de ensino onde ele exerceu a atividade. Então, tem que cuidar de provar a habilitação, mas também a atividade exercida nas funções de magistério, tá? Para caracterizar, né, o efetivo exercício da função de magistério. Então, alguém que se aposenta como professor, ele mostra que é habilitado, tem diploma para exercer atividade de magistério e que ele efetivamente exerceu as atividades de magistério. Apresenta a carteira, aí, se for necessário, apresenta a declaração do estabelecimento de ensino onde ele trabalhava enquanto professor. É vedada a conversão de tempo de serviço de magistério exercido em qualquer época em tempo de serviço comum, tá? Então, alguém que exerça atividade de magistério durante 20 anos de sua vida, aí ele passa 20 anos exercendo atividade enquanto professor. Ele ia se aposentar com 30 anos. E aqui ele é professor de ensino infantil, fundamental ou médio, tá? Aí depois ele deixa de exercer essa atividade e passa a exercer outra atividade que não é mais a de magistério, tá? Eu vou dizer que eu vou chamar essa atividade comum, não é mais atividade, tá? De magistério. Ele vai poder transformar esses 20 para eles virem aqui aumentados? Não, 20 vem para cá enquanto 20. Não há a mesma conversão que se faz no caso da aposentadoria especial, tá? É isso aqui que ele está dizendo. Bom, artigo 62 diz que a prova de tempo de serviço, considerado como tempo de contribuição, observados os dados que estão lá no CNIS e no que couber as peculiaridades dos segurados de que trata a linha J e L do inciso 5, quem trabalha por conta própria, quem presta serviço eventual, e também do artigo 11, que são os facultativos, é feita mediante documentos que comprove, então tem que se provar, a prova de tempo de serviço, considerado como tempo de contribuição, deve ser feita através de documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a serem contados, devendo os documentos que vão servir de prova ser contemporâneos dos fatos a comprovar e mencionar data de início e término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que foi prestado. Então, para os demais, tá, esse documento, que deve ser contemporâneo do fato que se quer comprovar, tem que ter data de início e de término. E quando for avulso, além de ser contemporâneo, além de ter data de início e de término, tem que definir a duração do trabalho e a condição em que o serviço foi prestado pelo avulso. As anotações, tanto na carteira profissional quanto em carteira de trabalho, relativas a férias, então anotações de carteira relativas a férias, alterações de salários e outras que demonstrem a sequência de exercício de atividade, podem suprir possível falha de registro de admissão ou dispensa. Quando é que ele começou a trabalhar? Quando é que ele saiu dessa empresa? Às vezes falta um dado, a empresa não informou em GFIP, não tem esse dado no CNIS. Aí o trabalhador tem a carteira com a anotação todo ano de férias, da alteração do salário dele. Então, nesse caso, tá, o que que acontece? Você tem essas informações de férias, também, né, de alterações de salário, servindo para demonstrar qual foi a sequência da prestação de serviços, durante quanto tempo ele esteve lá, quando começou, quando terminou. Muito bem. Subsidiariamente ao disposto no artigo 19, subsidiariamente, ou seja, além das informações do CNIS, vão auxiliar a analisar o período de filiação, tá? O tempo de contribuição, tá? Vão servir para a prova do tempo de contribuição. Então, eu uso o que está lá no CNIS de informação e, além disso, eu vou também, subsidiariamente, usar para comprovar tempo de contribuição, tá? Os seguintes elementos. Para os trabalhadores em geral, tá? O que que eu uso para provar que houve a prestação de serviço, que ele passou aquele período trabalhando naquela empresa? Contrato de trabalho, tá aqui o contrato. Carteira profissional, carteira de trabalho,
carteira de férias, carteira sanitária, caderneta de matrícula e a caderneta de contribuições dos extintos institutos de aposentadoria e pensão, caderneta de inscrição na Capitania dos Portos, né? Também, né, aqui ele fala em caderneta de inscrição pessoal visada pela Capitania dos Portos, pela SUDEP, Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, pelo DENOX e declarações da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, eu tenho aqui, tá, elementos que vão servir para comprovar tempo de atividade, tempo de serviço, tá, que vai ser considerado como tempo de contribuição para os trabalhadores em geral. Então, contrato de trabalho, carteira profissional, carteira de trabalho, carteira de férias, carteira sanitária, carteira de matrícula, caderneta de contribuição lá dos IAPI, IAPC, também caderneta de inscrição, né, que tenha sido emitida pela Capitania dos Portos, SUDEP, DENOX e declarações da Receita Federal. Agora, temos ainda para os trabalhadores em geral, tá? Certidão de inscrição, tá? Isso aqui é subsidiário ao que existe lá no CNIS. Certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, mas acompanhada de documento que prova o exercício da atividade. O fato do indivíduo estar registrado no seu conselho profissional, na ordem de advogados, por si só, não é determinante de que ele tenha exercido atividade. Então, ele mostra que exercia atividade, juntando a inscrição no conselho mais comprovantes de que exerceu atividade. No caso de quem tem vínculo com a empresa, o contrato social, distrato, quando for o caso, né? Para mostrar que ele era sócio, depois a empresa acabou, ele saiu da empresa. Ata de Assembleia Geral e registro de empresário. Certificado de sindicato ou de órgão gestor que agrupa, né, trabalhadores avulsos. Então, para trabalhadores em geral, esses são, vamos voltar aqui, subsidiariamente ao disposto no artigo 19, isso aqui é o CNIS, as informações que estão lá no CNIS, é isso de que trata o artigo 19, vão servir para prova de tempo de contribuição, tá? Esses elementos que aí estão. Então, temos ainda, no caso de atividade rural, tá? Lá era para os trabalhadores em geral e aqui é para comprovar atividade rural. Contrato de trabalho ou carteira de trabalho mostrando que ele é um empregado rural. Contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural. Então, esse indivíduo exerce atividade rural numa propriedade que ele, né, ele não tinha onde plantar, então ele arrenda a propriedade de outra pessoa no sentido de poder exercer sua atividade, ele traz o contrato de arrendamento e demonstra o período onde ele arrendou a área rural para exercer suas atividades. Declaração fundamentada de sindicato que represente esse trabalhador rural, ou quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores. Mas olha aqui, só a declaração não vale, tem que ser, importantíssimo, homologada pelo INSS. Então, para provar que exerceu atividade rural, já tivemos contrato de trabalho, carteira de trabalho, contrato de arrendamento, parceria, meação, declaração do sindicato ou da colônia de pescadores, homologada pelo INSS. Também serve, e aqui são alternativas, não precisa ser tudo junto, comprovante de cadastro no INCRA. O indivíduo prova que ele era produtor rural porque ele tem um bloco de notas como produtor rural. Ele prova que era produtor rural porque ele vende mercadoria para empresas que são obrigadas a entregar para ele uma nota de entrada. Quando o trabalhador rural, tá, um segurado especial, especificamente, ele vende para uma empresa produtos rurais, essa empresa é obrigada a emitir uma cópia dessa nota para entregar para o segurado especial, para ele poder guardar e comprovar adiante, quando requerer um benefício, que exerceu atividade rural nesse período. Então, essas notas de entrada de mercadorias emitidas pela empresa adquirente da produção, tá, indicando que quem vendeu aqueles produtos rurais foi aquele segurado especial, vão servir para comprovar a atividade rural. Também para comprovar a atividade rural, o segurado especial pode apresentar documentos fiscais relativos à entrega de produção à cooperativa agrícola, entreposto de pescado, indicando também que foi aquele produtor que vendeu aqueles itens, tá? Temos ainda como prova de atividade rural
ele tanto vendeu produto rural que naquele mês ele pagou uma contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Quando um segurado especial, tá, ou quando o produtor rural, pessoa física, tem que vender a produção, eles têm que recolher a contribuição sobre a receita obtida com a venda do produto rural. Para um produtor rural, pessoa física não segurado especial, tá, essa contribuição ela tem natureza patronal, não serve para ele se aposentar. Mas para um segurado especial, quando ele vende a produção e ele contribui sobre a receita da comercialização da produção rural, a Previdência não vai pedir essa guia para comprovar que ele tem número mínimo de contribuições. Ele é que vai poder usar essa guia para provar que naquele mês em que ele pagou aquela contribuição, ele exerceu atividade rural. Tanto que exerceu, que ele vendeu o produto rural e pagou a contribuição sobre o pescado, sobre as frutas, as verduras que ele vendeu. Então, esses comprovantes de recolhimento vão servir, né, sobre a comercialização da produção rural, vão servir para provar a atividade rural. Ele pode também apresentar, para provar a atividade rural, cópia da declaração de imposto de renda, indicando renda proveniente da comercialização da produção rural. Ele pode apresentar também, como prova da atividade rural, licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA. E, se for um índio, ele tem uma certidão fornecida pela FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, mas desde que homologada pelo INSS. Então, ele apresenta aí a questão da comprovação de tempo de serviço, tá? Que pode ser aceito como tempo de contribuição. Nós sabemos que tempo de atividade rural até outubro de 91 pode ser usada para compor o tempo de contribuição. Então, como é que alguém comprova que exerceu atividade rural em período anterior a novembro de 91, apresentando esses elementos? E assim fazendo, demarcando início e fim daquela atividade rural, pode compor o tempo de contribuição total, 30 ou 35 anos, com esse tempo de atividade rural. Muito bem. Se não tiver documento contemporâneo dos fatos que ele quer comprovar, pode-se aceitar uma declaração, declaração do empregador ou seu preposto, atestado de empresa ainda existente, certificado ou certidão de entidade oficial, dos quais constem esses dados, né, relativos à prestação do serviço. Desde que a declaração é de hoje, mas essa declaração, tá? Esse atestado, esse certificado, essa certidão emitida hoje, tenha sido emitida com base em registros efetivamente existentes e acessíveis à fiscalização. E esses registros efetivamente existentes, esses documentos dos quais a empresa extrai, né, as informações que vão ser certificadas, que vão ser declaradas, se entende que esses sim devam ser contemporâneos. Se o documento apresentado por um segurado não atender ao que se exige aí nesse artigo, a prova exigida pode ser complementada por outros documentos que vão convencer do fato a comprovar, e inclusive, né, pode ser encaminhada uma justificação administrativa que, além da prova material, vai aceitar também prova testemunhal, tá? A comprovação, se for realizada mediante justificação administrativa ou também justificação judicial, só produz efeito perante a Previdência Social quando baseada em início de prova material, tá? Essa prova material somente terá validade para a pessoa que tem o seu nome ali no documento, não sendo permitida a utilização por outras pessoas. A empresa ela vai ter que colocar à disposição de servidor designado por dirigente do INSS informações ou registros de que dispuser relativamente assegurada a seu serviço e previamente identificado para fins de instrução ou revisão de processo de reconhecimento de direitos e outorga de benefícios. Então, muitas vezes, quando um segurado entra com um pedido junto ao INSS, ele coloca documentos, mas acaba se tendo que fazer maiores investigações. Então, se faz uma diligência junto à empresa.
e essa empresa vai ter que colocar à disposição do servidor que foi designado para essa diligência informações e registros de que a empresa dispõe relativamente àquele segurado que entrou com um pedido de benefício, tá? Para poder permitir instrução ou revisão de processo de reconhecimento de direito e outorga de benefícios. Vamos para o próximo. Bom, quanto a essa declaração fundamentada do sindicato que representa o trabalhador rural ou do sindicato ou colônia de pescadores, tá? Além dela ter que conter a identificação da entidade, do emitente da declaração, com indicação do respectivo mandato, é um dirigente sindical de tanto a tanto, tá? Ele vai ter que identificar isso. Essa declaração que o segurado leva do sindicato para o INSS, ela tem que ser fornecida em 2 vias, em papel timbrado da entidade, com numeração sequencial controlada e ininterrupta. Essa declaração deve conter a identificação, qualificação pessoal do beneficiário e a categoria de produtor a que pertença. Essa declaração, emitida pelo sindicato, que o segurado vai levar ao INSS, para o INSS homologar, deve consignar, deve ter lá na declaração apontados quais foram os documentos e informações que serviram de base para a sua emissão, bem como, se for o caso, a origem dos dados extraídos de registros existentes na própria entidade declarante ou em outro órgão, entidade ou empresa, desde que idôneos e acessíveis à Previdência Social. Então, essa declaração do sindicato que o segurado leva para homologar junto ao INSS, tá? Tem que ter as seguintes, né, regras obedecidas. 2 vias, papel timbrado, sequencialmente numerada, tá? Deve ter a identificação, qualificação pessoal do beneficiário, qual foi a categoria, né, a que ele pertenceu naquele período em que ele era afiliado ao sindicato, em cima de que documentos o sindicato emitiu aquela declaração, tá? Ou então, se foram dados extraídos de outro órgão, que órgão foi esse, tá? E que tipo de cadastro foi utilizado para emitir a declaração. Essa declaração, ela não pode conter informação referente a período anterior ao início da atividade da entidade declarante, salvo se baseada em documento que constitua prova material do exercício da atividade. Então, a entidade emite declaração e essa declaração contempla um período anterior à própria criação do sindicato. Só se tiver algum dado, tá? Dado que seja, né, prova material de exercício de atividade, um contrato de parceria que foi apresentado no sindicato, demonstrando que o indivíduo era produtor rural já desde muitos anos, e o sindicato ele tem arquivado, né, esse elemento. Também essa declaração tem que ter dados relativos ao período e à forma de exercício da atividade rural, para definir se efetivamente é um segurado especial ou se trata de um produtor pessoa física contribuinte individual, tá? Aqui não, aqui foi um recorte e cola mal feito, nada disso aqui. Vamos lá. Bom, sempre que a categoria de produtor informada na declaração, tá? Ela for de parceiro, meeiro, arrendatário, comodatário, outra modalidade de outorgado, o documento deverá identificar e qualificar o outorgante. A segunda via da declaração tem que ser mantida, a segunda via fica no sindicato, com numeração sequencial em ordem crescente à disposição do INSS e outros órgãos de fiscalização e controle. Na hipótese de não ter sindicato que represente o trabalhador rural, essa declaração, tá, de atividade que vai ser levada para o INSS para homologação pode ser suprida, atenção, pela apresentação de 2 declarações. Declarações essas firmadas por autoridades administrativas ou judiciárias locais, desde que elas exerçam cargos ou funções de juiz federal ou estadual do Distrito Federal, promotores de justiça, delegado de polícia, comandante de unidade militar, tá? Titulares de representação local do Ministério do Trabalho e Emprego e diretores titulares de estabelecimento público de ensino fundamental e médio. Então, não tem sindicato naquele município, como é que vai ter essa declaração para ser homologada pelo INSS? Aí vão ser, na verdade, 2 declarações firmadas por autoridades administrativas ou judiciárias locais, tá?
Bom, deixa eu só olhar aqui a quantidade de slides que nós ainda temos. Deixa eu ver até onde nós conseguimos chegar. Vamos lá, vamos lá. Ah, faltam só 2. Isso é um milagre. Vamos lá. Essas autoridades administrativas ou judiciárias somente podem fornecer declaração relativa a período anterior à data de início das suas funções na localidade, se puderem fundamentar com documentos contemporâneos do fato declarado que evidenciem plena convicção da sua veracidade. Essa declaração das autoridades sujeita a homologação pelo INSS, tá? E a certidão, tá, que for emitida vai ter que obedecer no que couber ao disposto no parágrafo 8º. Então, ela tem que ser homologada e ela tem que ter os dados todos, tá? Tem que ser em papel timbrado, em 2 vias, tem que ter, né, a especificação de quem é o declarante, há quanto tempo ele está naquela condição de autoridade, todos aqueles elementos têm que constar dessas declarações emitidas pelas autoridades. E a homologação que vai ser feita, tá, pelo, né, o INSS se restringe às informações relativas à atividade rural, em especial, tá, o atendimento dos incisos 2, 3 e 5 do parágrafo 8 que nós acabamos de examinar. Então, nós vamos parar aqui. Na nossa próxima aula, nós teremos... Opa, tem mais uma coisa aqui. Não será admitida prova exclusivamente testemunhal para efeito de comprovação de tempo de serviço de contribuição, nós já vimos, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estar examinando a instrução normativa número 45, no que ela trata de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ficamos aqui até a nossa próxima aula.